Fala pessoal, voltamos. Que resenha voltou. Depois de alguns problemas aí que passamos com o YouTube. Estamos de volta, Thiago. E que problema, viu? Tivemos que mudar nome, logo, tudo. Nem vamos citar nada do outro aqui. Mas você que já seguia a gente no outro, começa a seguir agora. Certo. Fechou? E sem mais delongas, vamos apresentar nossa Vamos aí, convidada Thiago. de hoje. Apresenta a nossa convidada que o negócio, o papo é sério, hein? Pé reto, fui sério. Sem risadinha. Hoje estamos aqui com a doutora Regina Campanelli, a delegada. Se apresenta pro pessoal, doutora. Boa noite a todos. Eu espero trazer sorte aqui para o Que Resenha, sendo a primeira convidada com um novo nome. E eu vou chegar aqui já na lapada da delegada, tá bom? Trazer muita coisa legal aqui, muitos assuntos interessantes para vocês. Eu me chamo Regina Campanelli, sou delegada de polícia titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Arujá e da Delegacia de Polícia de Santa Isabel, porque nós, mulheres, multitarefas, óbvio que eu não podia cuidar de uma delegacia só, porque não ia ter graça. Então tem que cuidar de duas. 1001 atividades, né? Além de mãe e esposa também. Exatamente. Não é fácil. Então fala pra gente, você sempre quis ser policial? Como surgiu a vontade, sua inspiração? Então, eu sempre quis ser policial, sempre tive esse sonho desde pequena, porque eu acho que já era um desejo do meu pai, mas ele foi para outro rumo, ele é engenheiro elétrico, mas ele sempre quis ser policial. Como eu vim de um lar patriarcal, onde o meu pai cuidava da família, minha mãe parou de trabalhar para cuidar das crianças, e eu vi aquilo e falava assim, não é o que eu quero para mim, eu quero trabalhar, quero lutar. E aos 14 anos, eu comecei a trabalhar por necessidade financeira mesmo, porque eu morava ali na periferia da Zona Leste, eu estudava em escola pública e não tinha condições, meu pai não tinha condições naquela época de pagar o cursinho que eu precisava para ingressar na carreira policial. Então, eu juntei meu dinheirinho ali fazendo promoção e eventos, enquanto o pessoal, meus amigos adolescentes, né, todo mundo viajando, curtindo, eu estava estudando. E aos 18 anos ingressei na instituição, na Polícia Civil. Naquela época não foi nada fácil para mim, porque no meu concurso eram 80 homens aprovados e apenas 4 mulheres. O preconceito não era... Era 2002, 2001 o concurso. Comecei a fazer academia de polícia em 2002. E a academia de polícia tem duração de 6 meses. É um período que... Sabe, lembra do filme Locademia de Polícia? Sim. Mais ou menos aquilo. Mas, enfim, nós ali, as 4 mulheres, tínhamos sempre que provar que a gente era capaz de atirar, que a gente era capaz de fazer as mesmas coisas que os homens e muitas vezes até com mais perfeição, porque mulher é perfeccionista, né? Vou puxar a sardinha pra mulher, sim. E essa época é a época que o pessoal falava que mulher tinha que ficar em casa, né? Ainda, né? E era a época de 2000 já, né? Já tinha mais... O machismo era pior, né? Era muito pior, era escancarado, a ponto deles falarem, vocês não deveriam estar aqui, vocês estão aqui porque tem que ter a cota, tem que ter mulher aqui, então a gente vai colocar o mínimo de mulheres que a gente puder colocar. Então eu tava lá, trabalhei, provei que eu podia, e aos 29 anos obtive a aprovação no... Sempre fui nerdzinha, né? Sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar, que é o que eu falo hoje quando eu vou dar palestras nas escolas para as adolescentes, que só o estudo pode levar a gente a algum lugar, né? Ainda mais quem é de classe menos favorecida, como era o meu caso. Se eu não estudasse, eu não ia chegar a lugar algum. Né? Sim. E qual foi a reação da sua família quando houve a sua aprovação para ser policial? Meu pai ficou super contente, minha mãe ficou em pânico, né? Mas o que você tá fazendo da vida? Enfim, quando eu guardava a arma em cima do armário, minha mãe tinha pavor daquilo, ela não queria pegar, ela ia limpar, pedia para eu tirar. Mas após isso, eu trouxe a Polícia Civil para dentro da minha casa, né? As minhas irmãs se apaixonaram também pela instituição e a minha irmã mais velha acabou entrando na polícia depois de mim e a minha outra irmã mais nova também. Então, hoje eu tenho 2 irmãs que também estão na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então você abriu a porta para o pessoal vir atrás. Isso. Você falou, vamos embora. Vambora. Todo mundo apaixonado pela Polícia Civil, todo mundo vocacionado e trabalhando, né? Bom. Porque é o que eu falo, eu acordei hoje 3 horas da manhã, eu tô aqui, mas eu tô com a sensação de dever cumprido e quando a gente faz o que a gente ama, não tem preço. Né? É isso que importa, né? E o que dá forças para permanecer e continuar nessa profissão? É a vocação, viu? É a vocação. É a vocação, porque é o que eu falo, só os vocacionados ficam. Quem não tem vocação
a gente vê isso acontecer, né? Então fica 1, 2 meses, vê a loucura que é, a insanidade que é de você não ter horário, de você não ter dia, de você não ter nada assim, né? Você vai e a única coisa que você tem é a satisfação do dever cumprido. E no outro dia você vê o preso solto de novo, você vai, prende o cara de novo, 1000 vezes. Eu vi uma postagem que você fez esses dias, que você prendeu um cara que tava com 5 litros de Lança perfume. lança-perfume. Você prendeu ele num dia, ele foi desaforado ainda, pelo que eu vi, né? Foi. E no outro dia ele tava solto. Sim, não era só isso. Tava com bastante cocaína, Sim, tava sim. com invólucros ali pra condicionar cocaína, dinheiro, 7 celulares sem procedência. E a gente puxando os e-mails consegue verificar ali se é produto de receptação. E aí você prende esse cara e no outro dia ele tá solto, indo lá, ou eu vim buscar meu celular. E você fica assim, ó, olhando pra cara dele e fala. Mas aí eu pego Não, de novo, eu pego de novo. Mas, tipo, é isso que eu não entendo. Vocês fazem a partir de vocês, prendem, vão atrás. E por que a justiça não consegue manter preso? Ah, é porque a audiência de custódia, né, foi criada justamente para analisar essas questões. E uma das questões que o juiz leva em consideração, o juiz da audiência de custódia, ele não é o mesmo que vai julgar a causa final. Ele só se presta a essa análise preliminar dos quesitos formais. Então, assim, vai perguntar como foi o tratamento do preso na delegacia e vai analisar se ele é réu primário. Só que, assim, num crime de tráfico de drogas, né, que é um crime bem grave, no início da audiência de custódia, quando eles instituíram, eles não costumavam soltar, mas hoje em dia é comum que eles soltem, mesmo em tráfico de drogas, né, que para mim é um crime, é um dos crimes mais graves da sociedade hoje em Sim, dia. Né? em flagrante ainda, né? Porque vocês pegaram em flagrante. Super flagrante ali, né? Super Entendeu? flagrante. Coisa que eu acho que não deveria. Pra mim, deveria ir preso, não tinha nem Não tinha audiência. nem audiência. É uma sensação de frustração, né? É porque enfraquece a polícia, Sim, enfraquece sim, a sim. sociedade Sim. também. Porque assim, se a sociedade denuncia pra gente que tá rolando ali um tráfico de drogas, a gente vai e prende. E no outro dia, o cidadão do bem vê aquela mesma pessoa ali no mesmo ponto traficando, poxa, a sensação é horrível, né? Antigamente, os pessoal elas respeitavam mais a polícia. Não sei se foi a internet que trouxe mais informação pro pessoal, porque antigamente era poucos que tinham acesso à informação e respeitava mais. Hoje eu vejo que muitos caras debatendo com a polícia e tal, quando é abordado na rua. Eu fico olhando assim e falo, Não tem cara, respeito, como né? é então? Tipo, a É autoridade porque a da. desvalorização é geral, Sim. né? Se a valorização vem de cima, o negócio anda, né? Mas como a polícia já vem sendo desvalorizada, sucateada já há algum tempo, né? O número de funcionários que a gente tem hoje não é o adequado, por isso que eu falo que só ficam os vocacionados, porque a gente tem que trabalhar por muitos, né? Realmente, faz um bom tempo que eu não vejo falar sobre concurso para Sim, civil. verdade. Até abre, mas assim, o quadro já está tão defasado que quando aqueles funcionários entram, eles são praticamente sugados, né, ali, eles já são consumidos e não conseguem preencher. Enquanto isso, já tem outros saindo, que passaram em outros concursos, e vira uma bola de neve. Aí fica aquela lacuna, né? Fica Aquele a lacuna que não consegue ser não é fechada. preenchida, né? Nossa. Vamos falar sobre uns casos, vai. Não, verdade. O de hoje, né? O que a gente acompanha tava. suas redes sociais, viu que hoje você teve uma operação logo cedo, né? Enquanto muitos estavam no primeiro sono, você já estava na batalha. Eu tava indo dormir Poderia essa falar hora. um pouquinho pra gente sobre essa operação de hoje? Lógico que posso. Eu falo assim que a minha vida é assim desde os... Há 23 anos atrás eu comecei com uma vida assim, e uma coisa que eu gosto na carreira policial é não ter rotina, né? Porque a gente acorda, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo do dia, né? E até lembrei de um fato engraçado, que a primeira ocorrência que eu peguei lá aos 18 anos foi um cara que estava limpando o bueiro e ele me achou uma granada da Segunda Guerra Mundial. Que e isso? aí a gente fala que quando a mãozinha aparece, lascou, né? Porque você tá passando com a viatura, vem a mãozinha pedindo socorro. Você, vem coisa por aí. O cara com a mãozinha e uma granada na mão. Meu Deus. Então, esse é o tipo de situação que a gente se depara na rua, né? O amigo, pelo amor de Deus, põe a granada no chão. Tem reação. Nossa. Aí você já chama o antibomba. Aí Ele não puxou o pino pra saber o que nossa, era, não, né? pelo amor de Deus, eu já isolei o local. Pensou. Mas é uma coisa assim que você tem que ter um pensamento rápido para conseguir agir naquele momento, né? Nossa. Então, essa é a vida do policial. A gente não tem rotina. E falando um pouquinho da ocorrência de hoje, né? O que acontece? Eu peguei um caso de violência doméstica, isso em Santa Isabel, né? Porque na DDM Arujá eu pego diversos casos de violência doméstica, porque eu cuido de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Mas, enfim,
Tô em Santa Isabel, pegamos esse caso de descumprimento de medida protetiva. O rapaz ameaçando a mulher, ele furtou o celular dela. Eu vi esse Furtou o pedaço. celular dela, ele começou a mandar mensagem para as pessoas se passando por ela. Ela se mostrou extremamente indignada. Me chamou no Instagram pedindo socorro, eu dei toda a atenção, passei o contato-chefe dos investigadores, que foi até o local atendê-la, deu toda a atenção. E ela indignada, alguém tem que fazer alguma coisa, eu já fui aí um monte de vezes, ninguém faz nada. Foi no Ministério Público reclamar. Falei assim, vamos dar atenção para esse caso, porque realmente, né, ela está em perigo. Aí fomos, pedimos a prisão preventiva, foi deferida, ela levou testemunha, tudo certinho, inquérito redondinho, né, que é o que eu costumo dizer. Aí hoje fomos cumprir esse mandado, né, lá em Santo André, porque é onde ele está residindo. O crime aconteceu em Santa Isabel. Esse autor residindo em Santo André. Caímos para Santo André, vamos lá. 6 da manhã já estávamos lá, entramos, invadimos lá o imóvel, porque estávamos também com um mandado de busca e apreensão para localizar esse celular que ele havia furtado. Mas quando a gente chega lá, para nossa surpresa, encontramos a vítima lá. Nossa, Né? dormindo junto, né? Dormindo junto Meu com o autor. E não foi só isso, né? Ela extremamente relutante, né? Me perguntando se tinha necessidade daquilo, parecendo outra pessoa. Não era a mesma pessoa que me procurou e que estava indignada. Então, isso também me gerou ali uma indignação, né? Sim. Porque eu perguntei para ela se não havia necessidade daquilo, do que havia necessidade então, né? Porque eu não sou palhaça, né? Foi esse o termo mesmo que eu usei, porque eu me sentia naquele momento ali desrespeitada como policial e desrespeito à minha equipe também, né? Que estava trabalhando no caso, não só aquele dia. Nós viemos trabalhando no caso, deixamos outros de dar prioridade a outros casos para cuidar do caso dela. Então, foi realmente um desrespeito ali com a minha equipe. Eu imagino a reação de vocês, na hora que vocês entraram e viram ela junto com o cara. Acho que vocês ouviram assim e falaram, oxi. A porta estava aberta, né? Então a gente abriu, aí fomos entrando da maneira tática que tem que ser. E a primeira pessoa que a gente se deparou foi com ela e já assim, que é isso? Ela tinha esquecido que tinha te procurado. Não, A necessidade disso? ou ela imaginou que ia chegar só uma carta pra ele aparecer na delegacia. Eu acho que ela imaginou que vocês não iriam na casa dele. Isso, ela não imaginou que ele estava já com mandado de prisão expedido. Sim, porque a partir do momento que a pessoa está com mandado de prisão expedido, ele está procurado pela justiça. Então. Se ele saísse na rua, fosse abordado pela PM, ele ia estar constando como procurado. E situações como essas são comuns ou não? Da denunciante faz a denúncia, porque eu conheço bastante gente que denunciou o agressor, fez BO, fez tudo o trâmite que tem que fazer, e do nada tava ali junto com a pessoa novamente. Sim, ela mesma já ia até a delegacia e depois ao fórum para pedir a revogação da medida protetiva. Isso acontece, infelizmente, em 80% dos casos. E é aí que a gente entra dentro do ciclo de violência doméstica, né? Então, que começa com uma injúria, que evolui para uma agressão, para uma ameaça, que evolui para uma agressão e posteriormente termina no feminicídio, né? Tanto é que no vídeo eu falei para ela, né? Eu falei assim, ela tava me tratando super mal e eu falei para ela, você vai me procurar de novo. Porque não tem como não procurar. Porque virou uma coisa recorrente, né? Se aconteceu uma vez, esquece. Ele Aconteceu uma vez, vai fazer novamente, vai fazer. Só que assim, ele vai fazer pior na próxima vez, né? Cada vez piora, né? Cada vez pior. Até envolvendo porque ele vai lembrar do ocorrido de hoje, né? Porque ele vai falar, se ela já fez isso uma vez, se eu agredi-la novamente, ela pode fazer coisa pior. Não, isso se ele não for solto amanhã e já vai ficar louco da vida com ela, porque ele não sabia o que tinha acontecido, que ela estava desse jeito, né? Levando o caso à delegacia desse jeito. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E dormindo com ele, né? O problema é esse, que na hora que vocês chegaram, ela tava com ele lá. O que eu falo, nos feminicídios, em 90% dos casos, foi a vítima que abriu a porta pro autor, né? Ou para conversar, ou para entender o que estava acontecendo, ou para se reconciliar e acabou morta. Pra mim, se a pessoa ameaçou uma vez, já basta. Aí a pessoa já tem que ficar esperto, já tem que ver o que tem que fazer. Porque a pessoa que ameaça tem coragem de fazer, na minha opinião. Ô, doutora, eu vejo, como eu falei, sou tiozinho, assisto muito jornal. Mas eu acredito que os números que aparecem na televisão não sejam números reais de feminicídio. Como que tá a estimativa de feminicídio? Vamos dizer Brasil. Então, o aumento absurdo nos casos de feminicídio. Então, se 2017 nós tínhamos um índice de 16% de feminicídio,
No ano de 2024, que é a estatística do ano completo, a gente subiu para 37%. Nossa, dobrou. E assim, tem um lado ruim? Tem, porque as pessoas não têm mais saúde mental, então tem muita coisa acontecendo, mas também tem o lado positivo da coisa, que é assim, antigamente existia a cifra negra, muitas mulheres não levavam ao conhecimento da autoridade policial, até por ausência de delegacias de defesa da mulher, porque a vítima ia pensar, poxa, eu vou chegar na delegacia, vai ter lá 10 ocorrências na minha frente, eu vou ser atendida por homens, eu estou constrangida com isso. Então, hoje, com as delegacias da mulher, um atendimento feito por mulheres, empático, humanizado, a mulher se sente acolhida e encorajada para denunciar. Sim, Então, isso faz com que também os casos aumentem, porque a denúncia formal aumenta. Doutor, e voltando à questão da justiça, essa questão do feminicídio, a justiça, assim, não consegue, vamos supor, evitar esses feminicídios? Não tem, porque porque só a medida protetiva não resolve nada. É só minha opinião, só um pedaço de papel que a mulher leva que não vale de nada pra mim. A medida protetiva hoje em dia ainda é um dos pontos mais positivos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, porque eu faço semanalmente 3 ou 4 flagrantes em decorrência de descumprimento de medida protetiva. Por quê? A mulher, por exemplo, lá em Arujá, ela tem um botão do pânico que ela aciona, a GCM vai até o local e prende esse indivíduo se ele se aproximar dessa mulher, sendo que ele tem uma ordem de restrição de não aproximação, né? Então, eu vejo a medida protetiva ainda como um dos meios mais efetivos. Mas respondendo a sua pergunta, o que realmente funciona é o trabalho de rede, o trabalho integrado entre todos os órgãos. Por quê? Tanto essa mulher quanto esse homem, eles precisam de um atendimento também psicológico, né? Sim. E é a rede de proteção que vai dar essa estrutura, a Procuradoria do Município, a Procuradoria da Mulher, lá em Arujá temos a Procuradoria dentro da Câmara dos Vereadores. Então, esse trabalho integrado, porque quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo, pô, não, fugiu da esfera criminal, para quem que eu vou pedir ajuda? Essa mulher precisa ser abrigada. É a prefeitura que vai me ajudar e que vai trazer essa estrutura. Sim, então essa questão do botão do pânico já é uma coisa boa, né? Ótimo. Porque é um jeito da mulher conseguir se conectar com a polícia rápido, antes que o cara entre na casa dela ou faça alguma coisa. Porque é um absurdo, igual você falou que dobrou, né, a estatística. Pô, a gente todo dia é um caso na televisão. Todo dia eu falo pra minha mãe e falo, que isso? Eu fico pensando, o que essas pessoas têm na cabeça? Porque, é um absurdo. Eu tenho uma filha, o Thiago tem uma filha, e eu fico pensando na minha filha. Eu vejo esses casos e falo, meu Deus, a minha filha já tem 12 anos. E ela mora longe de mim, mora em Minas. E eu fico pensando, falo, meu Deus, assim, a gente se preocupa, né? Ainda mais longe. Exatamente, Thiago. É o que eu sempre digo, né? Quando há 4 meses eu comecei um trabalho no Instagram, porque eu senti a necessidade de ser voz para as mulheres que, infelizmente, ainda não conseguem se manifestar, às vezes sofrem violência e nem sabem, nem se dão conta de que estão passando por um tipo de violência. Principalmente psicológica, né? Exatamente. E tem um relatório da Organização Mundial, do Fórum Econômico Mundial, que diz que se continuarmos na situação em que estamos, demoraremos 134 anos para alcançarmos o patamar dos homens. Aí eu, diante dessa situação, falei, eu preciso começar a me manifestar e vou também chamar as mulheres para que junto comigo se manifestem e a gente consiga mudar um pouquinho a realidade, né? Porque é o que eu sempre digo, de 10 mulheres, se eu conseguir tirar uma da situação, do ciclo de relacionamento abusivo, eu já tô feliz. Em relação a isso, a senhora acha que se não tivesse mais figuras públicas, se tivesse o mesmo pensamento que a senhora tem, não dava para alavancar essa campanha? Com certeza, isso com certeza. Por isso que a gente tem que buscar o quê? A união feminina, porque eu vejo hoje uma desunião, né? Então a gente vê que mulher não vota em mulher, mulher não apoia em mulher. Quando você vai ver a crítica, muitas vezes vem de uma mulher, às vezes eu vejo isso no meu Instagram, vou olhar lá, tem uma crítica, a crítica é da mulher. Sim. Poxa, vamos nos apoiar. Os homens se apoiam. Então, a gente tem que se apoiar. E eu sempre deixo isso bem claro. Graças a Deus, a gente está com um movimento bem grande já. E o meu objetivo é crescer este movimento. Não, sim, isso é... Nossa, tá doido. Precisa, é necessário, né? Ainda mais quando se trata de violência. É complicado. Eu conheço muitas mulheres, própria família,
primas minhas. Sim, Então sim. você fica pensando o que elas não sentiam naquele momento. Eu ia te perguntar isso também. A senhora acredita por que muitas mulheres não denunciam, não vão ir atrás da delegacia? É somente medo do companheiro ou por desacreditar um pouco da Lei Maria da Penha, não botar fé em relação à Lei Maria da Penha? Então, são várias circunstâncias, né? Às vezes, vergonha da família, porque até hoje a mulher sofre cobrança da família. Então, assim, mas foi só isso. Ele, no mais, ele é bonzinho, ele é tranquilo. Então, às vezes é isso, às vezes tem religião envolvida também. Poxa, ele é pastor da igreja, eu vejo muito isso. Não vou porque senão eu vou ser condenada pelas outras pessoas ali que frequentam o mesmo ambiente que eu. Tem a questão da ameaça. Ele ameaça o meu filho, ameaça que vai matar minha mãe e meu pai, então eu não vou. Outras desacreditam mesmo. Vou lá para quê? Vou fazer o BO, depois não vai dar em nada. Então, assim, são várias circunstâncias sociais, né? Eu te pergunto porque tem uma conhecida minha que durante anos, depois da separação, o ex ficou atrás, atacando ela. E ela teve muitos boletins, se eu não me engano, chegou a ter 12 boletins de ocorrência contra o ex. E não conseguiu protetiva. Então, mas na verdade, se ela já fez 12 boletins de ocorrência, é ela que não deu andamento aos procedimentos, né? Chegou uma que ela foi fazer a reapresentação, o delegado, em outras palavras, assim, resumindo, ele não te matou ainda, tá tudo tranquilo. E foi ali na região da Zona Oeste. Precisa mesmo, ver se realmente a história foi essa, né? Porque, por exemplo, uma injúria é um crime que depende de representação. Não basta fazer o BO, a vítima tem que ir lá e representar para instauração de inquérito. Então, muitas vezes, ela já fala assim, ó, e isso chega a ser engraçado para não ser cômico, né? Não, eu só quero fazer o BO porque eu quero dar um susto nele. Aí eu sempre respondo, mas eu não sou... Olha a lapada da delegada, mas eu não sou fantasma. Eu não dou susto em ninguém, né? Eu não tô aqui para dar susto, eu tô aqui para tomar providência efetiva. Sim. Não, por enquanto eu vou fazer só o BO, não vou representar. E o BO morre, fica lá morto. Faz isso, né? A maioria, muitas, eu já ouvi isso de muitas pessoas. Então, é isso que não dá pra entender, né? A cabeça do ser humano é complicado de entender. Ó, essa questão da Maria da Penha, a gente tava até conversando agora há pouco com um colega meu lá de Minas, ele é policial civil também, Fernando, mandou até um abraço pra ele. Ele me mandou um vídeo ontem falando sobre a Maria da Penha, mas pela internet. DDM online. Isso, tipo, se tivermos, vamos supor, se eu estiver debatendo com uma mulher, brigando, se eu ofender ela pela internet ou o que for, Tá. aí pelo vídeo que eu vi, ela pode ir na delegacia e que vai constar como Maria da Penha do mesmo jeito. Se eu chegar a ofender a pessoa, a mulher, e eu não sabia disso. Sim, os crimes praticados pelo meio virtual são até mais fáceis de provar, porque a gente junta prints, conversas de WhatsApp, áudios, e a gente consegue comprovar. E, aliás, a maioria das ameaças, injúrias, acontecem pelo meio virtual hoje, né? E o WhatsApp é um meio virtual, né? Sim. E é isso, com certeza. E é mais fácil da gente comprovar. Eu pensei que você estava se referindo à DDM online, né? Que hoje a mulher consegue registrar também sem sair de casa. Boletim. Então, às vezes, ela está constrangida ali de ir até uma delegacia. Ela, registrando o BO pela delegacia da mulher online, ela consegue, inclusive, medida protetiva ali. Pedir a medida protetiva, deferimento, e é mais simples para ela, né? Mais fácil. Então, os caras que ficam brigando aí com ex-mulher por causa de pensão, xingando aí, fica vigiando, hein? Vamos ficar esperto que se a mulher quiser ir na delegacia... Porque muitas mulheres ainda também nem têm conhecimento dessa situação, né? Do quê? Do que ele falou, se discutir com... Vamos supor que eu... De ofensa. Na sua DM, começo a discutir com a senhora. Acho que sabe sim. De ofender, será? Sabe sim, sabe que sim. se encaixa na Maria da Penha? Lógico, porque eu também... é o mesmo crime, só que praticado por meio virtual, né? que é a nossa realidade hoje. Aliás, olha que situação interessante para vocês saberem. O descumprimento de medida protetiva, sabia que pode ser também pelo celular? Porque se o juiz estabelece que você não pode se comunicar com a sua ex ali. Então, no caso, ele tem a medida protetiva. Você mandar uma mensagem pra ela, já descumpriu. Descumprimento de protetiva. Aí, outra coisa que eu não sabia. Agora, falando de medida protetiva ainda, quando envolve filhos, separação. Tá. Porque tem a medida protetiva, só que tem a guarda das crianças. Como que faz pra pegar a criança? Por exemplo, minha ex-mulher aí tem uma medida protetiva contra mim. Tá. Como que eu vou fazer pra poder ver meus filhos, pra pegar... Geralmente o juiz vai estabelecer a forma da guarda e também vai estabelecer uma pessoa ali, a mãe da vítima, alguém que vai ficar responsável por entregar essa criança a você e manter a comunicação. Então, às vezes, a sogra
Vai. Sogra é pra sempre, né? Vocês sabem. Então, às vezes é a sogra que vai ficar responsável ali por fazer essa entrega, ou a irmã da vítima, alguém. Mas muito interessante ressaltar também que muitas vezes a medida protetiva se estende às crianças. Porque se há uma situação de violência doméstica e maus tratos em relação às crianças, o juiz vai estender a medida protetiva e o autor também fica proibido de se aproximar das crianças. Outra coisa interessante, porque muitas coisa só ouve, falando disso, mas ninguém sabe realmente como funciona. Como funciona, né, na prática. Eu pelo menos sempre peço a extensão, né? Porque eu não sei se vocês sabem também, mas a violência doméstica está em 80% dos casos atreladas à violência animal. Então, aquele autor, ele maltrata animais da casa também, assim. É muito raro não acontecer. E se ele maltrata os animais, ele maltrata as crianças e às vezes pratica também a chamada violência vicária. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é quando o autor utiliza o filho para atingir a mãe. Então ele usa a criança ali como um instrumento. Por quê? Ele sabe que machucando aquele ser que a mãe tanto ama vai machucá-la, vai muito mais do que se ele fizer algo a ela. Então é a chamada violência vicária. Esses tempos teve até um caso aí que o cara raptou os filhos, né? Ele ficou até um tempo, acho que um mês, sumido com os filhos, e a mãe atrás não sabia onde estava. Então entra nessa questão. Esse indivíduo de hoje que eu aprendi hoje chegou a fazer isso também. Em uma determinada situação, pegar as crianças e sair com as crianças sem dar satisfação. Nossa. É isso que eu não entendo. É complicado. Fala pra gente como que é o seu dia a dia lá no DDM de Araújo, o seu trabalho lá, que é um trabalho muito interessante para as mulheres. Então, a minha vida é uma loucura, né? Porque eu me divido em 2 delegacias. Então, de manhã eu vou para DDM Arujá. E lá, como eu faço parte da rede de proteção de crianças e adolescentes também, porque nós cuidamos das crianças e adolescentes vítimas. Porque do mesmo jeito que as mulheres, as crianças e adolescentes também são classes de vulneráveis, que precisam de um atendimento especial, humanizado, precisam ser ouvidas em escuta especializada. E é ruim que isso seja feito no distrito policial, né? Porque imagina a criança chegando lá, tem 3 presos algemados, tem a PM esperando com 5 ocorrências, e aí essa criança já fica constrangida, né? Então, para evitar a revitimização, ela é ouvida em escuta especializada por psicólogo. Eu mesma não posso ouvir essa criança na delegacia para que ela não repita novamente, sabe? Porque senão ela tem que ficar repetindo no hospital, na delegacia, em todos os lugares, né? E geralmente são crimes graves, como delitos sexuais, né? Então eu cuido dessa parte que é extremamente delicada, muito delicada. Coisa que eu falo pra você, que eu penso muito. Eu tenho, igual eu falei, tem minha filha, nossa. Eu penso demais nisso. A minha preocupação é isso. Não é fácil. Nossa, você tá doido. E também 90% das ocorrências, abusos sexuais, acontecem dentro do lar, por quem deveria proteger, Sim. né? É uma coisa que eu já conversei com a minha esposa a respeito disso. Pra ela escolher bem a pessoa que ela coloca dentro da casa dela. Porque eu até postei esses tempos, acho que o Thiago viu. Eu vi um caso na televisão. E esses casos, nossa, eu fico tanto preocupado quanto nervoso. Exatamente. E eu fui e postei no meu WhatsApp. Eu falei, nossa, eu tô vendo muito caso de feminicídio, não entendo isso. Eu falei, tem uma filha, tomara que a Deus que nunca acontecesse isso com ela, mas se um dia acontecer alguma coisa, qualquer coisa disso com ela, aí eu, assim, a senhora, né, com todo respeito, eu falo que eu vou atrás do cara. Não importa, nossa. Não pode. Mas não, mas arbitrário das... então, eu falo muito por lá isso no que eu meu falei, Instagram, do por isso que eu falei. arbitrário Não, das mas próprias razões. Legítima defesa, ok. Vingança, não. Mas então, por isso que eu falei com ela. É que eu tenho que orientar pelo certo. Sim, né? não, mas por isso que eu falei, com todo respeito, mas é filho, não, a senhora é mãe, o Thiago é pai, não, é uma coisa que eu penso demais, que eu prezo muito, eu fico muito em cima pra saber essa questão. Então, esses casos pra mim são os mais difíceis de atender, porque eu também sou mãe, né? Nossa. E aí você vê uma criança ali em total estado de vulnerabilidade, você fica pensando como um ser humano é capaz de atingir um ser que é incapaz de se defender, né? O caso que a senhora fez lá do menino do Pedrinho, né? Do Pedrinho, que o padrasto, infelizmente, fez o que fez lá com o menino. E a mãe, né? No outro dia tava no funk lá dançando, né? Na balada dançando. Isso, exatamente no dia seguinte, ainda escrito no vídeo. Olha o julgamento, né? Como que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? Tanto que eu pedi a prisão dela baseada no dolo eventual, porque a partir do momento que ela deixou o filho dela com uma pessoa que ela sabia que maltratava o filho dela, ela
assumiu o risco de produzir o resultado morte, né? Então a prisão dela foi baseada num dolo eventual, que é o que a gente chama. Não, tá doido, é muito... Não. Nesse tempo todo de carreira aí, qual foi o momento mais marcante que fica na sua memória que você não, como se fosse, acabou de acontecer, que não está fresco ainda? Olha, eu peguei 2 casos de repercussão nacional. Um deles foi um menino, o Vitor Hugo Deppmann, que estava voltando da faculdade, tomou um tiro na cabeça, na frente do condomínio. Não sei se vocês se lembram desse caso ali no Belém. Ele estava com a mochilinha, só abrindo o portão, e ele não reagiu, não fez nada, e ele tomou um tiro na cabeça. Ele era até de Arujá, estava morando ali, fazendo faculdade, menino de 19 anos. Então foi um caso realmente que chocou, e eu quis resolvi no dia seguinte esse caso, mas o autor era menor de idade, né? Então, sujeito à internação de no máximo 3 anos, né? O segundo caso, muito emblemático para mim, foi um feminicídio, ocorrido também ali na área do Belém, onde eu trabalhei aqui em São Paulo, aqui pertinho, né? Do lado. Durante 5 anos eu trabalhei lá e peguei esse caso de feminicídio, onde a mulher tomou 19 facadas, o autor desferiu 19 facadas. Ele assassinou a esposa, deixou ela ali entre o quarto e o corredor. Eu fui a primeira a chegar nessa cena de crime, porque a família veio pedir ajuda. Eu chamei o chaveiro diante da situação já sinistra, né? Porque ela já estava sumida há 3 dias. E depois disso, quando eu cheguei, a gente abriu a porta assim, a cena era bizarra, porque ele acendeu velas de 7 dias em volta de todo o corpo. E depois, quando eu consegui prender esse indivíduo, ele disse que era pro anjo da guarda. Enfim... Era uma cena de filme de terror, que tava cheirando vela e tava uma situação que nunca saiu da minha cabeça, porque é impossível sair, né? Eu acho que eu não teria estômago pra trabalhar assim, não. E depois eu descobri ainda que ele fez os filhos de 6 e 9 anos fazerem a própria mala e pularem o corpo da mãe. Eu até vou escrever sobre essa história num livro que eu tô fazendo aí dos 40 anos de DDM junto com outras delegadas de São Paulo, e eu vou contar essa história, porque essa história é realmente bem marcante. Então, o corpo da mãe ficou atravessado no corredor, ele fez os filhos pularem o corpo da mãe com as malas. Uma criança de 6 e 9 anos. Essas crianças, né? E a cabeça dessas crianças. Não, tá doido. Igual na situação que a senhora falou sobre o assassino era um menor de idade. Menor de idade. Você acha que deveria ser uma lei mais branda? Rígida, né? Principalmente quando é homicídio? Com certeza, né? Eu acho que no Brasil tem que parar de vigorar o indúbio pro réu, né? O indúbio pro réu significa que, na dúvida, tudo se resolve em favor do réu. O que para mim é um absurdo, porque as vítimas que estão se tornando réus, né? Elas estão se tornando cada vez mais vítimas. E o crime tá compensando, né? A gente vê que o crime tá compensando, né? Porque há 2 semanas atrás eu prendi um cara na segunda por descumprimento de medida protetiva. E eu tive que prender esse mesmo cara na sexta-feira por agressão à mesma mulher. É um tapa na cara da sociedade, na minha cara, né? Porque eu tenho que fazer trabalho dobrado, né? Isso que eu falo, faz 2 serviços. Então, eu acho que tem muita coisa na lei que precisa ser alterada. E o indúbio pró-vítima tem que ficar forte no Brasil, porque senão eu não sei onde a gente vai parar, não. Já era pra ter sido alterado, né? Essas leis aí, porque... Só uma licença da maioridade penal, porque faz anos que eu não ouço ninguém mais falar sobre isso. Porque chegou um tempo de ser debatido até, né? Que eles queriam diminuir pra 16 anos, se eu não me engano. Sim. Era o mínimo, né? Mínimo, né? Eu trabalhei lá no Belém e lá a gente pegava uma área da FEBEM, né? Da Fundação Casa, né? E eram ocorrências terríveis. Todos os dias vinha aquela renca algemada. Assim, eram 20 menores algemados e eles praticam barbaridades, né? Ô, doutor, ele já teve algum caso, sei que é difícil ter caso assim, mas teve algum caso engraçado que aconteceu? Engraçado. Que vocês foram fazer alguma coisa ou não deu certo, ou sei lá, que acabou sendo icônico. Direto, né? Tem muitos casos assim, não tá me vindo agora assim à mente algum específico, mas toda vez que a gente vai em algum lugar acontece uma atrapalhada, Algum né? preso engraçado, você vê os memes dos caras sendo presos, né? Sim, né? Quando o cara tá alcoolizado, sempre ele faz ali alguma coisa engraçada dentro da cela, né? A gente tem que sempre ficar esperto, né? Então, quando você vai tratar com um preso, quando você vai colocar um preso na cela, sempre toda a segurança do mundo, né? Sim. Se ele começa a se bater, a gente começa a filmar. Então, assim, as situações, elas oscilam entre engraçadas e terríveis ao mesmo tempo, né? Imagina. É uma coisa bizarra. Esse caso que você falou da questão que as crianças tiveram que pular o corpo, foi o pior caso que você pegou ou teve outro pior ainda?
Não, eu acho que esse caso foi muito triste por conta do envolvimento das crianças e também a crueldade como ela foi morta, né? Que ela tomou 19 facadas ali, não teve nenhuma chance Uma defesa, né? de sobreviver e ele ainda fugiu, acendeu essas velas. Eu fui testemunha de acusação nesse júri, ele pegou 30 anos de prisão, porque naquela época ainda não existia o feminicídio, né? Então foi qualificado como homicídio. Após isso, em 2024, o feminicídio se tornou um delito autônomo. A pena é muito maior do que a do homicídio simples. Ela passou, então, do homicídio simples de 15 a 30, do feminicídio de 20 a 40, que é a maior pena do Código Penal brasileiro. E a questão de, igual nos Estados Unidos, de pena de morte, de prisão perpétua, você acha que não seria bom aqui no Brasil, não? Com certeza, né? É mais uma vez onde a gente entra na questão em dúbio pro vítima, né? Porque olha só que interessante, até isso veio à minha cabeça. Porque na Itália, quando eles transformaram o feminicídio em delito autônomo, com a mesma pena que tem no Brasil, de 20 a 40 anos, mas eles colocaram a prisão perpétua, o que é inconstitucional, segundo a lei brasileira, né? Igual essa questão desse cara aí que fez isso. Aí tinha que ser pena de morte pra mim. Não. Oxi. Então, para isso teríamos que alterar a Constituição Federal, que não admite, em qualquer hipótese, nem crime hediondo, prisão perpétua ou pena de morte. Porque o cara faz uma coisa dessa, mano. Você é doido? O cara fica 20 anos preso e daqui a pouco ele sai e tá com a vida dele tranquilo. Igual o que matou a menina que tá solta agora aí, a mulher dele lá. Não, é brincadeira. Aí quem sofre é a mãe da menina, é isso. Aí quem sofre é a mãe da menina, que perdeu a menina. Aí eles estão soltos hoje. A vida da menina não volta mais. E não volta né? mais, E você entendeu? é isso, vida que segue, né? No Assim. mínimo, prisão perpétua. No mínimo. Mas por quê? Mais uma vez você percebe até nessa situação o indúbio pro réu, né? O réu sempre em benefício à vítima, né? Não, e o pior que ele teve a redução porque ele leu o livro. Não foi uma coisa assim, tipo, ele leu o livro e ele teve redução. Eu falei, não acredito nisso. As reduções de pena, incidindo, né? É, brincadeira. Tem algum caso assim que a senhora se sentiu decepcionada, que a senhora trabalhou para entregar, só que o resultado final não era aquilo que a senhora esperava? O caso de hoje é um caso clássico, né? Diz. E muitos outros casos onde o réu é solto na audiência de custódia, que são diversos que eu pego, né? Eu peguei um que me chocou bastante também, porque eu prendi o cara 3 da tarde, aí ele falou que não ia pagar a fiança porque ele sabia que ele ia sair na custódia. Aí ele foi preso por furto. Aí no outro dia... Não, é isso. Ele foi preso por furto. No outro dia ele foi preso de novo. E aí ele perguntou pra mim de manhã que horas que seria a audiência de custódia, porque ele ia sair de novo, porque foi crime cometido sem violência ou grave ameaça. Porque aí no segundo crime ele praticou uma receptação. Então com certeza ele ia ser solto de novo e ele já sabia disso. Aí ele falou assim: eu não vou gastar meu dinheiro, não vou pagar a fiança. Não, fica até, sei lá, não sei nem a palavra que dizer. O cara pergunta a hora que vai ser a custódia pra poder saber o horário que vai sair. Isso. Brincadeira, uma coisa dessa. Aí vai preso de novo, aí passa, oi, tudo bem? Não sei o que, daqui a pouco já sabe que vai ser de novo. Tinha um lá de um furto que a PM pegou hoje, a mesma coisa. O cara, mas dormir só um dia na cadeia, compensa então pra eu não pagar a fiança. E a senhora tem vontade de assumir alguma delegacia aqui em São Paulo, se fosse pra voltar, ou prefere ficar lá? Não quero voltar, não. Aqui é muito mais, tudo é mais intenso aqui na capital, né? Eu trabalhei bastante tempo aqui, eu acho que deu meu tempo aqui, como eu moro hoje em dia no interior, lá mais pro Demacro, então eu pretendo ficar lá também. Hoje em dia também eu faço um trabalho de rede, não faço só um trabalho policial, eu sou a única delegada de polícia que integro a Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê, porque ao lado das 29 vereadoras do Alto Tietê, como a Delegacia de Defesa da Mulher é a porta de entrada das ocorrências, eu consigo levar ao conhecimento dessas vereadoras as reais demandas. E a partir disso elas conseguem criar os projetos de lei, conseguem aplicar ali as ações de política pública efetivas e de qualidade, né? Então a gente tem todo esse trabalho no Alto Tietê. E a senhora não tem vontade de entrar na política, não? Por enquanto ainda nada à vista, né? Porque já é um passo a mais pra você já tentar mudar alguma coisa, né? Não sei se também como funciona, porque não sei se a pessoa também entrando na política consegue fazer alguma coisa, né? Porque é igual vocês, querendo ou não, vocês ficam de mãos atadas com algumas coisas, né? Esse ano eu me filiei ao PSD. A gente recebe convites, mas estamos ainda analisando.
as hipóteses, né? Mas realmente, se eu puder fazer alguma coisa para melhorar e principalmente para levar as mulheres ao campo, deixar as mulheres mais atuantes, com certeza eu farei. Então. Outra coisa, como eu falei, quem acompanha suas redes, vê que é bem ativa, né? E semana passada, acho que foi semana passada, se me corrija se eu estiver errado, a senhora deu uma palestra em uma escola sobre bullying. Verdade. Como a senhora se sente dando uma palestra para crianças, adolescentes? E querendo ou não, eles estão vendo uma delegada ali da Polícia Civil. E muitos daqueles sonham um dia ser policial. Pelo menos na cabeça deles ainda como criança. Como a senhora se sente sendo um exemplo para eles ali, um espelho para eles? Olha, eu posso te falar que dar palestra para crianças e adolescentes é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Primeiro, porque eles estão ali como crianças, igual eu, que estudava em escola pública, às vezes sem uma perspectiva de futuro, às vezes sofrendo uma violência doméstica dentro de casa. Aí, quando eu chego lá, eu faço questão de, primeira coisa, contar a minha história e falar, se eu cheguei aqui, você também pode chegar. Então, você vê que isso já dá um ânimo, sabe? Com certeza. E eu sempre me coloco à disposição e depois muitos casos de violência doméstica chegam até mim. Aí depois posso falar com a senhora? Posso falar? Eu posso, atendo todos eles. Então, assim, e quando eu termino de dar a palestra e a gente vê ali os olhinhos brilhando e esperança, né? Sabe? De um futuro melhor para eles, para mim isso daí é outra coisa que não tem preço. Acaba sendo um espelho para eles, né? É uma esperança, né? Eles veem a senhora ali, aí falam, se ela conseguiu, eu também posso. Às vezes desperta aquela vontade da criança estudar mais, né? Isso. Ter aquela se ela vontade. estava na mesma situação que eu e ela conseguiu, eu também posso conseguir. Porque muitas vezes eles se sentem ali dentro da caixinha, impossibilitados de sair de uma situação difícil, né? Sim. E aí é onde vão pra droga, né? Onde vão para outros caminhos errados, pro crime. Então, assim, sempre que eu tenho oportunidade, 2 ou 3 vezes ao mês, por mais corrida que seja a minha vida, eu faço questão de ir numa escola e dar uma palestra. Porque é combustível para eles, né? E é difícil preparar uma palestra para crianças e adolescentes, porque eles estão ali acostumados com os amiguinhos da mesma idade, com um professor que às vezes eles nem respeita o professor ou a tia da limpeza, e chega de repente, delegada. Mas é difícil. Outro dia eu fui numa escola e aí foi bem crítico porque eles separaram os alunos mais problemáticos, justamente porque eles queriam uma palestra sobre droga. E foi muito difícil dar a palestra, porque eu já cheguei lá e eles já estavam me olhando com cara hostil, né? É isso que eu ia perguntar. Eles já, sabe assim, aquela cara, já odeio a polícia. E aí, sabe o que eu faço? Eu integro todo mundo na palestra. Como é seu nome? Como é seu nome? O que você faz? Eles começam a trazer situações de violência que eles sofrem dentro de casa e daqui a pouco eu vou ver, tá todo mundo integrado. Aí eu vou passando minha algema para eles verem, a gente vai brincando, vou rindo com todo mundo e daqui a pouco tá todo mundo inserido na palestra, porque eu não deixo dispersar. Começou a dispersar, como é que é o seu nome? Vem aqui, já uso como exemplo. E aí você já traz eles pra palestra, pra estar focado ali. Mas na hora que eles veem a senhora já entrando assim, aí já ficam meio assim, né? Já falam, ixi, tem uma delegada, tem uma polícia. Já ficam meio com medo, assim, né? Receoso. Eles ficam? Fica, assim, depende que nem do perfil, né, que eu te falei, que nem nessa última escola que eu fui, as crianças maravilhosas, todas orgulhosas, queriam tirar foto. Eu fiz aquela enquete que eu sempre faço de conscientização e prevenção. E todos queriam participar, eu tive que fazer um sorteio para escolher 10 deles ali. Então, assim, muito legal, foi maravilhoso. E teve um caso, eu lembrei, tava com esse caso na cabeça. Não, eu lembrei. Daquele crânio que vocês acharam. Qual que foi o desfecho? Teve desfecho ainda? O crânio. Então, eu tava com ele na cabeça e acabei esquecendo. Eu tava lá fazendo uma operação nas adegas, né? Aprendendo um monte de bebida, sem nota fiscal, com procedência desconhecida. E de repente me chega a informação do crânio. Aí eu falei pra mim, eu chamo ele dos meninos, os meus meninos. A equipe de investigação. Falei, vamos pra lá, não vai ter jeito. Larguei uma equipe fazendo uma coisa, fui fazer outra. Só que o terreno era extremamente difícil de chegar. Acho que nem no vídeo não ficou muito claro isso, mas era um lugar ermo. E um cara que achou, né, um menino, eu falei assim, como é que você chegou até aqui? Aí ele falou assim, eu vim buscar esse pipa. E apontou para um pipa. Eu falei assim, gente, mas pelo estado de decomposição, aquela ossada já tá ali há uns 3, 4 anos. Nossa, e existe um senhor que desapareceu há exatamente 4 anos, próximo ali à região, morava com o irmão, tinha esquizofrenia. A minha equipe de investigação trabalha ali na delegacia há muitos anos, conhecem todas as histórias. Cidade pequena, né? A gente sabe como é que é.
Então, assim, agora o nosso ponto de partida é esse senhor, né? Então, a gente vai buscar informações com a família, talvez procurar um dentista que ele passasse ali para ver se tinha arcada dentária, para a gente conseguir encaminhar esse material pro IML e identificar a ossada. Então, no caso, vocês não conseguiram fazer nada ainda a respeito do... É porque o primeiro trabalho é pericial, né? Então foi feita a perícia, recolhido ali tudo que foi localizado. E o terreno, eles tiveram um trabalhão danado ali para recolher tudo que estava ali espalhado, tá? Então recolheram e agora tem um trabalho de identificação dessa ossada, né? Então, primeira coisa, vai ter que identificar essa ossada. Mas eu já mandei instaurar inquérito, já instaurei inquérito policial para apurar. O menino foi esperto, ficou com medo. Se a outra pegava o crânio, não, levava pra rua. Não, você imaginei, olhando pro Pipa correndo, tropeça, vai ver, tropeça no crânio. Nossa, era um lugar muito aleatório, assim, para ele estar. Nossa, tá doido. Não, mas criança atrás de Pipa vai pra outra cidade. Nossa, vai pra outra cidade. Eu vi. Ô, doutora, fala um pouquinho sobre o livro que você falou que já tá escrevendo, tá planejando, como que tá? Na verdade, eu acabei de escrever um capítulo de um livro que chama Elas no Direito, vai lançar no dia 27/11 esse livro, ao lado de advogadas, outras mulheres do direito, promotoras, juízas. Então, cada uma escreveu um capítulo da sua história ali, da sua história no direito. Então, foi muito legal, muito gostoso de fazer esse trabalho, esse material. E ele vai ser lançado em novembro. E já fica o convite. Voltar fica o convite, aqui... eu vou sortear livros no Instagram. Eu já tô aqui cheio de voltar aqui e já trazer ele, para apresentar ele. Legal. E tem outro que a gente está planejando aqui, mas isso já é institucional. Então, esse ano, as Delegacias de Defesa da Mulher completaram 40 anos. A gente está com esse projetinho aí de trazer as histórias pelas delegadas de polícia, né? Que vivenciaram ali histórias reais dentro desses 40 anos. Doutor, estamos terminando aqui, temos alguns minutinhos ainda. Agora, pensando nas situações, no seu dia a dia, que a gente sabe que é corrido, que é pesado, como que a senhora faz para desligar, para recarregar as energias, para conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Eu não paro um minuto, né? Os seguidores falam para mim, você dorme? Né? Aí eu falei assim, durmo 3, 4 horas, tá bom, já levanto, 5h30 da manhã, vou treinar, que eu acho que é uma das minhas maiores válvulas de escape, né? Então, eu faço ali o meu treino de manhã, porque além da saúde física, a gente cuida da saúde mental também, né? Então, tô com a minha terapia em dia também, porque eu também preciso. A minha terapeuta já sabe, né? Minha terapia é de terça-feira, 2h da tarde. Eu cancelo direto. A gente pode cancelar para não sei que dia, porque ela sabe a correria que é o meu dia, né? E faz parte. Eu acho que todo mundo tem que cuidar da sua saúde mental. Hoje em dia é muito importante, né? Porque depois da pandemia a gente viu os casos de violência aumentaram, tudo aumentou, porque as pessoas não estão cuidando da saúde mental, né? A venda de remédios tarja preta, proibidos, controlados, né? E a gente vê a situação só se agravando. Você acha que essa questão da doença mental e da questão psicológica, você acha que a internet influenciou muito nisso? Com certeza, né? Até em relação aos crimes, eu estava fazendo um curso de crimes que eu fiquei absolutamente assustada em relação a cyberbullying, porque a gente vai começar a encarar situações que a gente nunca encarou antes, porque os adolescentes hoje, eles não vivem nesse mundo, eles vivem no mundo virtual. E é literalmente isso. Lá eles têm outra escola, eles falam cybernamorada, tem equipe de investigação, tem tudo lá. Tem tudo lá no mundo deles. É verdade. A questão do bullying. Na nossa época... Então, uma outra realidade de crimes que vai começar a acontecer cada vez com mais frequência e a gente não está acostumado com isso. Não, nessa época, a questão do bullying aí... A gente brincava, era normal. Hoje em dia, você não pode falar um pouquinho mais que já é... Por que as coisas mudou tanto assim? Porque a nossa época de escola aqui, a gente brincava, acontecia o que tiver que acontecer, resolvia ali e pronto. Mas é que tudo é exagerado hoje em dia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui nesse curso que eu vi situações reais de grupos da Deep Web em que eles fazem estupro virtual. Estupro virtual. E dentro de uma sala, uma pessoa de 9, 10 anos praticando atos ali, se automutilando, com as ordenações que vêm deste grupo. E você ouve voz de meninos, de meninas. Uma coisa absurda. Nossa. Essa questão da Deep Web, da Dark Web é uma e hoje coisa... O problema é que hoje em dia não é nem na Deep ou Dark Web, né? É mesmo no Discord, no Roblox. São jogos que os nossos filhos jogam. Nossa.
Então, os pais não têm nem noção do que os filhos estão fazendo dentro desses jogos animados, bonitinhos, mas que são extremamente perigosos. Acho que tava jogando, se divertindo, tava fazendo coisa errada, né? Eu falo por mim e pela minha mulher lá. Minha filha gosta muito de ficar no celular. Vendo vídeo, jogo não. Porque o jogo ela tem 6 anos, então tem jogos que ela não entende. Mas quando eu vejo um vídeo que já tá tocando uma musiquinha fora do normal da idade dela, eu falo, Alice, que é isso aí? Ela é o vídeo, pai. Eu falei, não, já tira. Senão eu vou cortar o celular de você. Eu também fazia isso Sim, com a minha filha. depois da alfabetização ainda tem que ficar ligado nos chats, né? Porque eles ficam conversando ali, né? E hoje em dia não precisa nem de alfabetização, porque tem voz. Tem voz, exatamente. Hoje eu descobri no Instagram que eu consigo ver o que minha filha tá fazendo, mesmo longe, pelo Instagram. Eu mando um convite pra ela, ela aceita, aí eu consigo ter o controle do que ela tá fazendo. Sim. E eu descobri isso hoje, essa questão. E eu não sabia. Isso, e é bom. A gente sempre fala do controle remoto que os pais têm que ter em relação a tablet, celular. Tem que ter, tem que saber o que o seu filho está acessando. Sim. Porque hoje em dia também, como a gente trabalha demais, né? Então, toma, vai lá, bonitinho. Bonitinho fica no quarto, a gente não sabe o que está fazendo, né? Para os pais isso é cômodo. É cômodo, mas depois pode trazer um problema muito pior. É isso que eu ia falar. Às vezes o pai quer que a criança fique ali... Às vezes a criança tá bagunçando, tá fazendo uma coisa que não tá gostando, dá o celular e fala, não, vai lá assistir, fazer qualquer coisa, pra ter sossego. Aí vai ver a criança tá fazendo alguma coisa que indevida, né? Coisa que... isso. Doutora, pra finalizar, deixa uma mensagem para telespectadoras que pode estar sofrendo algum tipo de abuso, de violência contra as mulheres, o que elas podem fazer, o que não procurar. Não só física, né? Física, psicológica. Né? É o que eu sempre falo, né? Então, a violência doméstica, ela não começa com uma agressão. Ela começa muito antes, com sinais de alerta, com coisas que você ali no seu íntimo sabe e sente que não está certo. Então, o primeiro ponto é se atentar a essas atitudes anteriores à agressão. Segundo ponto, parece clichê, mas não é. Você não está sozinha. Você tem uma rede de apoio em seu município, você tem os canais de atendimento, 180, que é uma central de atendimento à mulher, onde a mulher pode entrar em contato e até mesmo verificar ali orientações, buscar orientações acerca de medidas protetivas, de atitudes que podem caracterizar a violência doméstica. Então, em casos de emergência, ela deve ligar sempre 190, que é o número da Polícia Militar. Temos o número também 153 para os municípios que possuem GCM, né, que é a Guarda Municipal, que presta esse auxílio também de maneira muito efetiva. As delegacias de defesa da mulher, que estão sempre de portas abertas para receber as mulheres vítimas de violência. Então, não deixe passar o primeiro xingamento, o primeiro empurrão. Denuncie desde o início e se livre do ciclo de violência doméstica para não acabar virando estatística. Parece duro, mas é melhor ter o seu nome ali como vítima num boletim de ocorrência do que numa lápide. Sim, com certeza. Eu não faço igual a moça fez hoje, né? Se arrependa, né? Porque, pelo amor de Deus. E eu lembrei eu vi um caso também, a mulher tava sofrendo, ela queria ligar, mas não sabia como. E ela ligou pra polícia, mas como se estivesse pedindo uma pizza, pedindo um remédio. Isso. Eu achei bem interessante isso daí. Isso, é perfeito, né? É perfeito isso daí, isso porque também. O cara não vai imaginar que ela tá ligando pra polícia. Sim, não. E o policial do outro lado foi super diligente também, né? Muito bom. Eu achei bem interessante. Doutora, pode deixar a rede social da senhora aí pro pessoal acompanhar o seu dia a dia, acompanhar a rotina. A loucura. As loucuras, as insanidades. O pessoal que está acompanhando lá está curtindo, justamente porque também eu trago informações relevantes sobre violência doméstica. E muitas mulheres falam, poxa, depois que eu comecei a ver seu conteúdo, eu entendi que eu estava sofrendo violência doméstica. Isso é muito gratificante para mim. Trago conteúdo para os homens também, para os homens não ficarem com ciúmes. Tem conteúdo para todo mundo lá. Eu falo de golpes. Então, pessoal, quem ainda não me segue, por favor, siga lá. Delegada Regina Campanelli, com 2 L's e I no final. E tem as lapadas, né, que são sensacionais também, eu amo. Tem a lapada do dia. As lapadas do dia, que tem uma amiga minha que fala que é como horóscopo. Ela entra lá pra ver qual que é a lapada do dia. Verdade. Sua rede social, Thiagão? Não, eu mudei. Você mudou, eu vi. Caramba, th_ribeiro.s. É isso, o Thiago sabe mais do que eu. A minha é o Silva_T. E siga o nosso canal, Que Resenha. _oficial. Doutor, muito obrigado, tá? Só ter aceito o convite, estar aqui com a gente, dar essa aula pra gente de
questão pública, né? Questão de de segurança, leis, de defesa da mulher, a gente de não tudo. sabia. Porque a gente ouve, mas não sabe como funciona. A prática é diferente, Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. E mais pra frente a segunda parte, se Deus quiser. Vai. Eu que agradeço, estou à disposição para voltar. Como eu disse a vocês, o assunto é extenso. Sim. Né? Temos muitas coisas para falar e obrigada, viu, pelo convite. Adorei participar. Agradecemos. A gente que agradecemos. Obrigado, viu? É isso aí, galera. Até a próxima. Você que tá aí, até a próxima. Segue, compartilha, comenta, manda pro vizinho. E fortalece aí que o nosso canal vai precisar subir novamente. É isso aí. Esse é o primeiro do nosso canal do YouTube, né? Que a gente veio começar do zero. Mas fica aí. Até a próxima. Fui.